Está na linha comigo, doutora Dark Rocha. Doutora Dark, bem-vinda. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a obstetrícia. Qual o trabalho que é realizado hoje? E a senhora informou também em off que havia um trabalho sendo realizado pela senhora aqui no Hospital Paineiras. Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de agradecer de antemão pelo convite e mais uma vez conversarmos um pouquinho sobre a minha especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia. Mais especificamente, sobre a obstetrícia, em que comemoramos no dia 12 do mês de abril, o Dia da Obstetra. A obstetrícia é um ramo da medicina que estuda a reprodução na mulher. Ela investiga a gestação, acompanha essas futuras mamães ao longo da gestação, mensalmente, diagnosticando e tratando algumas intercorrências, como enjoo, mal-estar, às vezes dor pélvica, cuida do desenvolvimento fetal, acompanha o processo do parto no período pós-parto, que chamamos de puerpério, e também orientamos em relação à amamentação. Em relação ao que você colocou no trabalho que estamos desenvolvendo no Hospital Paineiras, eu só gostaria de informar a todas as mamães e futuras mamães de Itabatã, da região do norte do Espírito Santo, no nordeste de Minas Gerais, que o Hospital Paineiras, desde o dia 6 de abril, iniciou o serviço de obstetrícia 24 horas. Esse era o desejo da população já de longa data, que muitas vezes necessitava da presença de um serviço de obstetrícia aqui em finais de semana, feriados, e esse serviço não era disponível. Então, acho que a criação do serviço de obstetrícia 24 horas no Hospital Paineiras veio para complementar o enorme serviço já prestado pelo Hospital Paineiras à população de Itabatã e região. Doutora Dark, qual a mensagem que a senhora deixaria nesse momento como obstetra aqui no município de Mucuri em relação aos trabalhos que vêm sendo realizados pela senhora nessa comunidade? A mensagem como obstetra é que toda mulher que deseja engravidar, ela deverá procurar o seu médico, o seu obstetra de confiança, pelo menos com 60 dias de antecedência, para que sejam realizados exames pré-concepcionais e início do uso de medicação que previne o risco das malformações do embrião. E aquelas que já estejam grávidas deverão fazer o mesmo e fazer os seus exames pré-natal e a ultrassonografia para avaliar a evolução dessa gestação. Quais são os cuidados que uma pessoa que irá passar, quais são os cuidados que ela precisa ter no dia a dia, doutora Dark? É possível a senhora deixar uma mensagem a essas mulheres que usam esse serviço, que faz o uso desse profissional no dia a dia? Em relação aos cuidados, a mulher durante o período da gestação ela deverá ter alguns cuidados visando diminuir ganho excessivo de peso e minimizar alguns sintomas comuns de mal-estar que pode acontecer durante essa fase. Primeiro, ela deve procurar se alimentar de forma mais saudável possível, com diminuição da ingestão de carboidratos, os açúcares, massas, ingerir legumes, frutas e também fracionar essas refeições em 6 refeições dia, porque tem algumas pessoas que não têm o hábito de se alimentar em horários adequados. Então, na gestação é um bom momento para você começar a fazer isso. Então, tomar o seu café da manhã, no meio da manhã fazer um lanche leve, o seu almoço, às 3 da tarde, 4 horas da tarde, fazer outro lanche, 6h30, 7 horas da noite também, pode o seu jantar. Antes de dormir, faz novo lanche. Então, ela vai ter em torno de 6 refeições dia. São frações pequenas, porções pequenas. Quando a gente fala em dividir 6 refeições dia, muitas vezes as pessoas, nossa, mas vou comer desse tanto? Não, é para comer pouco, porém várias vezes ao dia, de forma mais saudável possível. Ingerir bastante líquido, em torno de 2 litros de água por dia, isso é fundamental para evitar algumas alterações que podem acontecer, mas que essa ingestão de líquido seja ao longo de todo o dia, evitando principalmente ingerir líquido imediatamente após ou durante essa alimentação. Então, ela pode escolher tomar líquido 30, 40 minutos depois de ter se alimentado. Dessa forma, vai evitar também um mal-estar comum, que é o enjoo, assim que ela acaba de se alimentar. Enjoo, vômito, que pode acontecer. Então, é fundamental ter esse cuidado em relação à ingestão de líquido.
Fazer atividade física é fundamental. Atividade física leve, é óbvio, né? Evitando as atividades de alto impacto. Então, ela pode fazer uma caminhada, uma esteira, uma musculação leve, sendo acompanhada por um profissional educador físico. Fazer pilates, hidroginástica também ajuda muito, melhorando a sua função cardiorrespiratória.